No contexto dos jogos digitais ou de tabuleiro, o equilíbrio é um dos fatores mais decisivos para que a experiência dos jogadores seja positiva. Se os elementos que compõem um jogo, como a distribuição de recursos, a força dos personagens ou o nível de dificuldade, estiverem desequilibrados, eles podem gerar uma série de efeitos negativos, como tornar o jogo injusto, monótono, limitar as escolhas dos jogadores, etc. Nesse cenário, o balanceamento é um dos processos mais importantes no design de jogos, pois ele garante que os elementos do jogo passem por ajustes até que proporcionem uma experiência agradável aos jogadores, tornando o jogo justo, divertido, desafiador e variado, características relacionadas ao maior engajamento dos jogadores. Apesar de o processo de balanceamento variar muito de jogo para jogo, é possível notar certos padrões de equilíbrio que aparecem constantemente. A justiça é um dos fatores centrais no balanceamento de jogos. Isso ocorre porque os jogadores querem sentir que seus oponentes não possuem nenhuma vantagem injusta. Nesse caso, existem duas abordagens que podem ser feitas no design de jogos. A primeira abordagem é a da simetria. Em um jogo simétrico, todos os jogadores recebem os mesmos recursos e poderes. No jogo de tabuleiro Monopoly, por exemplo, todos os jogadores começam no mesmo ponto de partida do tabuleiro e recebem a mesma quantidade de dinheiro, o que garante que, inicialmente, nenhum jogador tenha vantagem sobre o outro. Já a outra abordagem para o conceito da justiça em jogos é a assimetria, em que cada jogador recebe recursos diferentes. No jogo League of Legends, por exemplo, os jogadores podem escolher entre várias opções de personagem para jogar, sendo que cada um deles possui diferentes poderes e níveis de dificuldade. Os jogos assimétricos oferecem muita variedade aos jogadores, pois permitem que eles testem quais estratégias combinam melhor com suas habilidades e possam equilibrar diferentes níveis de dificuldade. Porém, esses jogos também exigem um maior trabalho de balanceamento. Dentre as estratégias usadas para que os jogos assimétricos fiquem mais justos, pode ser mencionado o design pedra, papel e tesoura. Através dessa abordagem, é estabelecido um ciclo de vantagem e desvantagem entre diferentes recursos escolhidos pelos jogadores, que podem ser itens, personagens, poderes e etc. Assim, um desses recursos tem vantagem sobre o outro, mas fica em desvantagem para um terceiro. No jogo Pokémon GO, por exemplo, os jogadores podem escolher um Pokémon para batalhar com o personagem escolhido por outro jogador. Para que a força de cada Pokémon seja balanceada em relação à dos demais, eles são desenvolvidos a partir de uma lógica triangular. Pokémons do tipo fogo vencem Pokémons do tipo planta, mas perdem para Pokémons do tipo água. Estes, por sua vez, perdem para os Pokémons de planta. Desse modo, o jogo fica mais equilibrado e os jogadores podem desenvolver diferentes estratégias, já que nenhum personagem é imbatível. Outra forma de tornar os jogos assimétricos mais equilibrados é através da compensação. Dentro dessa lógica, os recursos utilizados pelos jogadores devem possuir pontos fortes, mas também ter pontos fracos para compensar. Isso evita que um recurso escolhido pelo jogador, como um personagem, por exemplo, tenha vantagens muito desproporcionais em relação a dos outros. No jogo Plantas vs Zumbis, por exemplo, os personagens, que são as plantas escolhidas pelo jogador para atacar os zumbis, possuem forças e fraquezas balanceadas. A planta Dispara Ervilha tem um sistema de ataque relativamente fraco, que causa poucos danos aos zumbis, porém custa apenas 100 sóis, que são os pontos de energia necessários para que o jogador possa usar a planta. Enquanto isso, a planta Melampulta causa danos muito maiores aos zumbis, porém custa 300 sóis, o triplo da Dispara Ervilha. Dessa forma, as vantagens e desvantagens entre esses dois personagens estão em equilíbrio, evitando que um se sobreponha ao outro de forma desproporcional. As estratégias de design pedra, papel, tesoura e compensação não só deixam o jogo mais justo, como também permitem que ele tenha variedade. Ao poderem escolher entre diferentes opções e estratégias, os jogadores podem abordar o jogo de forma personalizada, que aumenta o seu engajamento. O próximo padrão de balanceamento dos jogos é ancorado no equilíbrio entre desafio e sucesso. É interessante que os jogos não sejam nem difíceis demais, porque assim os jogadores se frustram, e nem fáceis demais, porque assim eles se sentem entediados. Além disso, devem ser consideradas formas de oferecer desafios a jogadores com diferentes níveis de habilidade. Nesse sentido, podem ser observados alguns métodos para balancear a experiência do desafio e sucesso em um jogo. Um desses métodos é o aumento do nível de dificuldade a cada sucesso, em que cada fase de um jogo é mais desafiadora que a anterior. Assim, os jogadores podem desenvolver suas habilidades suficientemente para obter sucesso em uma fase, e logo em seguida enfrentam algo mais desafiador. No jogo Beta Scream, por exemplo, os jogadores controlam um sorvete que deve andar por um labirinto e desviar de inimigos. Nos níveis iniciais desse jogo, o labirinto é mais fácil de percorrer e os inimigos aparecem em menor número. Porém, nos níveis mais avançados, quando o jogador já está mais acostumado com essa dinâmica, o nível de dificuldade cresce, de forma que o labirinto fica cada vez mais difícil de percorrer e o número de inimigos aumenta. Outro método para equilibrar o desafio e o sucesso é deixar que os jogadores superem as fases mais fáceis rapidamente. Assim, os jogadores mais habilidosos chegam rapidamente a uma fase que os desafia e não se sentem entediados, enquanto os jogadores menos habilidosos ainda encontram certo desafio nessas fases iniciais.
No jogo Color Switch, em que o jogador precisa conduzir uma bolinha até a linha de chegada e desviá-la de obstáculos, os níveis iniciais são mais fáceis e possuem menos obstáculos, então têm uma duração menor e podem ser vencidos rapidamente. O terceiro método é permitir que o jogador escolha o nível de dificuldade. Na maioria dos jogos de ritmo, por exemplo, os jogadores podem escolher o nível de dificuldade em relação à velocidade da música. O terceiro padrão de balanceamento envolve as escolhas significativas. Dependendo do jogo, existem muitas formas de dar escolhas ao jogador, como para onde ir, como gastar seus recursos, como vestir seu personagem, etc. Entretanto, é preciso garantir que todas essas escolhas sejam significativas durante o jogo, pois isso dá ao jogador uma maior sensação de poder e controle. Nos jogos de simulação e construção de mundo, por exemplo, em que os jogadores geralmente focam na diversão ligada à expressão, é interessante oferecer várias escolhas de personalização de avatar, decoração de espaço e etc. Já em jogos de ação e reflexo, por exemplo, é importante evitar que o jogador fique sobrecarregado. No jogo Crossroad, em que o jogador deve fazer o personagem avançar o máximo possível e evitar que ele atinja obstáculos, é preciso ter muito foco e destreza. Por isso, as escolhas que o jogador pode fazer para movimentar o personagem são simplificadas. Ele pode movê-lo apenas para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. A triangularidade também é uma estratégia para oferecer escolhas significativas ao jogador. Nesse caso, ele se depara com a possibilidade de decidir jogar por uma opção segura, mas que oferece baixas recompensas, ou por uma opção arriscada, mas que oferece altas recompensas. No jogo Good Pizza Great Pizza, por exemplo, o jogador deve gerenciar uma pizzaria e atender aos clientes em tempo limitado. Além dos clientes que aparecem no balcão, que é o espaço principal do jogo, o jogador pode escolher atender aos pedidos por delivery, mas esses devem ser preparados de forma simultânea com os pedidos dos clientes do balcão. Ao escolher também preparar os pedidos por delivery, o jogador assume o risco de não conseguir preparar as pizzas a tempo, deixando os clientes irritados e perdendo dinheiro. Entretanto, esses pedidos por delivery geralmente pagam mais, permitindo que o jogador seja melhor recompensado por sua escolha arriscada. O quarto padrão de balanceamento envolve as mecânicas de habilidade e sorte. Em muitos jogos, é comum que essas duas mecânicas estejam equilibradas entre si, pois isso pode adicionar mais emoções durante o jogo. Além disso, a inclusão de mecânicas de sorte pode compensar a diferença de habilidade entre os jogadores. No jogo de Bluff Coup, por exemplo, os jogadores recebem cartas de personagem, sendo que cada um deles tem um poder diferente. A distribuição de cartas depende da sorte, porém, a maneira como os jogadores escolhem usar o poder desses personagens ao longo do jogo depende apenas de sua habilidade. O quinto padrão de balanceamento envolve as recompensas, que são muito importantes para que o jogador se sinta motivado e reconhecido por sua evolução. A primeira forma de projetar recompensas balanceadas é aumentar seu valor gradualmente, o que evita que o jogador fique entediado com as mesmas recompensas. Em Good Pizza Great Pizza, por exemplo, o jogador, conforme avança nos níveis e realiza pedidos mais complexos, obtém lucros cada vez maiores para a pizzaria que gerencia e eventualmente desbloqueia novos ingredientes que são fundamentais para a progressão da narrativa do jogo. Outra forma de deixar as recompensas mais equilibradas é adicionando variedade a elas, o que evita com que o jogo se torne previsível. No jogo Plantas vs Zumbis, por exemplo, enquanto avança por uma fase específica do jogo, o jogador é recompensado de forma variada, ganhando desde novos personagens jogáveis até poderes especiais que lhe dão algum tipo de vantagem durante a partida. Existem ainda várias outras estratégias que facilitam o balanceamento do jogo, pois, como já foi mencionado, essas táticas variam de jogo para jogo. Entretanto, todas elas têm o mesmo objetivo, que é ajustar o jogo até que ele garanta aos jogadores uma experiência mais divertida.